Olá, queridos amigos. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, a nossa conversa, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para rogarmos o amparo, o consolo, pedir que essas lições possam adentrar os nossos corações, para que possamos colocá-los em prática nas mais simples situações de nossas vidas. Obrigado, querido amigo Jesus, por esta oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Estamos aqui novamente para mais um projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Quero agradecer à Mestre de Amor Ponta Grossa por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo, na qual a gente pode compartilhar as nossas reflexões e aprender um pouquinho mais sobre essa nossa amada doutrina espírita, que tanto nos consola, nos abranda os sofrimentos e, acima de tudo, nos dá uma direção, um caminho a seguir com mais segurança, com mais sentimento, com mais razão, tendo em vista a certeza que essa doutrina nos dá da vida futura, que aqui no nosso planeta Terra é só uma passagem, uma escola abençoada, na qual a gente vem em prova, em expiações, para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos antes de encarnarmos, dentro da família, com as dificuldades familiares, no trabalho profissional ou não, nas relações com os amigos, seja qual for a situação, a nossa doutrina nos dá a certeza de que estamos aqui colocando em prática todos os ensinamentos, tudo o que a gente estudou lá no mundo espiritual. Claro que nós não nos lembramos nas nossas passagens na vida espiritual. Alguns podem lembrar através da mediunidade, mas quando encontramos a doutrina espírita, a gente sente no ser que carregamos essa certeza. E quando encarnamos, temos o esquecimento do passado, né? Para que a gente possa ter mais mérito nas conquistas, que Deus quer que a gente vença, e Ele está sempre ao nosso lado, sempre nos guiando, com a ajuda de Jesus, os nossos anjos da guarda, os nossos bem-amados, que nos aguardam lá no mundo espiritual, e que um dia vamos todos reencontrá-los. Essa é a grande consolação que a doutrina nos traz, a certeza na vida futura. E para hoje,
eu quero trazer uma reflexão sobre dois personagens. Já que estamos no projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, eu vou trazer um capítulo, Nicodemos, o amigo. Quando falamos em Nicodemos, já nos vem a famosa passagem do encontro com Jesus, praticamente escondido à noite, e aquela famosa pergunta, né, em que Jesus o responde que é necessário nascer de novo. Porém, eu quero trazer uma outra reflexão nessa passagem em que a Amélia Rodrigues traz o cenário e nos deixa a resposta do porquê, ela deixa nas entrelinhas o porquê que Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite, praticamente escondido com o mestre. E fazer uma comparação também com uma outra personagem do Evangelho, o Públio Lentulus, senador do Império, em que nessa mesma época também, em que Jesus caminhava com os pés encarnados aqui entre nós, foi ao encontro do Mestre também, à noite, para que não o percebessem. E Jesus deixa uma lição para os dois. Começando com o primeiro personagem, Nicodemos, Amélia Rodrigues traça a situação da época pela qual Nicodemos e Públio Lentulus e todos os outros personagens estavam inseridos, e o temor que as pessoas tinham, pelo menos os que faziam parte da política da época, tinham em considerar Jesus o verdadeiro Messias. Então Amélia Rodrigues diz assim: a cidade era um covil de espiões, o que amargurava-o cruelmente. Amargurava Nicodemos e também Públio Lentulus, né? Digladiavam-se quase publicamente os políticos, Anás e Caifás, sogro e genro, respectivamente, que disputavam supremacia, e a rede de intrigas espalhava suas malhas em toda parte. E quando eu li essa pequena frase aqui, a gente já, só nessa frase já dá uma palestra, né? É a época que a gente está vivendo hoje. Estamos numa eleição, estamos em época de eleições, né? Mas desde muito antes nós vivemos uma rede de intrigas que espalha suas malhas em toda parte, né? Essa rede de ódio, de falta de muito fanatismo, né, entre as partes. Tá difícil encontrar um equilíbrio nessa circunstância, nessa situação. Herodes aliciava milicianos que se misturavam ao povo, disfarçados em todos os recintos, e Roma vigiava dominadora. Desejava a verdade, não a ponto de prejudicar-se na posição que desfrutava ambos os personagens. Aqui ela fala de Nicodemos, mas podemos também esticar essa questão aqui para Públio Lentulus também.
soubera de Jesus. O Messias, de quem ouvia falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Tivera contato com muitos daqueles que o conheciam, beneficiários do seu socorro. Tinha sido informado sobre o conteúdo novo e revigorador de seus discursos. Aguardava desde há muito alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, do destemor e discernimento, como um excelente filho de Deus para conduzir o povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes sofridas pelo rigorismo da aplicação da lei ou enganadas pela usurpação dos bens de órfãos e viúvas, trocados por falsas orações em criminosas maquinações, às quais se entregavam. Ele estava em Jerusalém. Ia recebê-lo, ouvi-lo. A entrevista estava marcada para altas horas da noite. Seria mais discreto. Um amigo o levaria ao lar de outro amigo comum, onde Jesus pernoitava, no vale do Cedron, além dos muros. Quando chegou à casa, conduzido por devotado discípulo dele, e ouviu, não pôde dominar a emoção que o assaltou de repente. Experimentou a impressão de conhecê-lo já antes, mas não sabia explicar como. Também Jesus parecia identificá-lo cordialmente, como se o conhecesse ou esperasse o encontro. Num átimo de minuto, procurou recordar no coração onde o tinha visto, quando o encontrara. Não lembrava. Na acústica da mente parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço, Nicodemos, Bar Nicodemos, desde antes. Recompôs-se, ligeiro, dominando as emoções, e predispôs-se à entrevista. O largo alpendre com latadas floridas deixava divisar os muros de Jerusalém adormecida. A noite, sonhadora e estrelada, prateava os campos ondulados ao vento jornaleiro. A sala, iluminada por lâmpadas de óleo crepitante, agasalhava os dois hóspedes a se defrontarem silenciosos. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. De espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se da bajulação. Representava a humanidade inquieta, instável, ansiosa. Jesus personificava a paz. Sereno, auscultava o amigo que fora interrogá-lo. Eram bem dois mundos distintos, sem mais poder dominar o corcel das emoções desordenadas. O doutor da lei indagou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. Que desejas de mim? Perguntou Jesus. Que é necessário fazer? Retrucou o emocionado fariseu, para fruir das excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? Há quanto tempo a pergunta lhe queimava o pensamento. E de todos nós,
Todos nós somos como Nicodemos a perguntar por Jesus essas questões. Essa é a primeira personagem que eu gostaria de trazer aqui e explanar essa situação política da época, como era difícil para os que tinham uma posição de poder na época, e a vontade deles era tão grande em encontrar Jesus que tinha que ser assim, escondidos, às escuras, à noite, para que não fossem descobertos. Agora, Públio Lentulus, também contemporâneo de Jesus e de Nicodemos. Emmanuel, que era Públio Lentulus, agora narra sua própria história. Das águas mansas do lago de Genesaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem, aquele cheirinho gostoso de mato. Foi nesse instante que o espírito, como se tivesse sob o império de estranho e suavíssimo magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos. Aqui Emmanuel tenta dar algumas características, porque ele mesmo fala que essa beleza é indefinível. Mas como Emmanuel é tão caridoso para conosco, ele tenta citar algumas peculiaridades do mestre, a sua forma fisiológica, para que a gente possa imaginá-lo com mais precisão. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Então o cabelo de Jesus emanava luz, era brilho. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Publius Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a apresentação a Tibério nas magnificências de Capri lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes havia chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Era à noite também, ele foi encontrar Jesus à noite. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio se entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito.
de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem como se desejasse que sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a sua vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. E venho ao encontro do teu coração desfalido. Coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, que por sua esposa ele estava ali, a sua filha estava em fase terminal de uma doença muito, muito agressiva, e que a ciência da época já tinha desistido dela. Então, a pedido da esposa, que já era um anjo encarnado, veio solicitar ao seu marido, o senador Públio Lentulus, para que procurasse o profeta para curá-la. E Jesus prossegue. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher. Porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. E nós, na nossa vaidade, no nosso egoísmo, nas nossas dificuldades, na nossa falta de fé, em que momento procuramos Jesus? Só nas dificuldades para buscar a cura, o milagre? Ou todos os dias procurando ter uma comunhão natural com o Mestre, com Deus, com a espiritualidade, no simples gesto de um café da manhã, imaginando que o alimento de todo dia, mesmo você estando sozinho, aquele alimento só pode chegar até você através de muitos e muitos esforços de corações e sacrifícios. Imaginar que o lar que você tem, você não conquistou sozinho. Para que você tivesse um lar sobre a sua cabeça, um abrigo, vários e vários corações tiveram que trabalhar para isso. Como nós temos procurado Jesus? À noite? Na escuridão dos nossos corações? Ou no dia, na luz que ilumina o nosso espírito, na humildade que devemos todos conquistar, em admitir o Mestre como o nosso guia, o nosso consolador? Qual a nossa posição? Estamos procurando o Mestre para apenas nos salvarmos?
ou para salvar os outros, ou para um alívio de consciência? Qual a nossa posição diante de Jesus? O que a gente tem feito para conquistar o reino de Deus em nossos corações? Claro, erros acontecem, podemos cometê-los, mas não repeti-los. Devemos aprender com as nossas experiências e seguir em frente. É essa mensagem que nós queremos trazer. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado.